Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, eu estou trabalhando num projeto aqui, tá? Estou iniciando ele agora, eu já criei aqui algumas classes, tá? Mas essas classes que eu criei relacionada ao usuário, tá? Que eu vou começar aqui o programa, tá? Então o que acontece? Esse programa ele precisa apresentar um usuário lá dentro, então eu já tenho que iniciar, tá? Então é um projeto, um Spring REST, tá bom? Então eu vou estar criando as classes, classe por classe, eu vou estar parando o projeto e vou estar fazendo esses vídeos para mostrar para vocês aí cada uma, e vou estar comentando aqui as anotações, caso necessário eu comento os atributos e os métodos também, tá? Para quem não sabe aí que tá querendo iniciar no mundo da programação, tá? E que é um Spring REST, tá? O Spring REST nada mais é do que um framework, tá? De código aberto, que fornece uma estrutura para criar uma API RESTful, tá? Pô, vocês vão falar, pô, mas o que é um RESTful? O RESTful, tá? É a entidade que são manipuladas pela API, tá? São os recursos que são identificados por uma URI, tá? O que seria um URI? O URI é o endereço web, tá? É o protocolo HTTP, tá? É o que você vai colocar lá para poder identificar. Então nessa primeira classe aqui, tá? Foi criada uma classe user, tá? Uma classe de usuário. Então vocês podem ver aqui, ó, eu já criei aqui os atributos, tá? O atributo ele vai ser lá o hashcode lá embaixo, lá ele vai ser comparado pelo ID do usuário, tá? Esse ID vai estar lá no MongoDB, tá? O próprio MongoDB que vai estar gerenciando esse ID, tá? E aqui está o nome, o e-mail e a senha para o usuário, tá? Então aqui, ó, essa anotação aqui, ó, o document collection user, ele já está apontando para uma coleção, tá? De dados que está lá no MongoDB, ok? E aqui essa outra anotação aqui, o ID ele vai sempre buscar o cliente, o usuário por ID. Então essas anotações aqui. E aqui a gente vai ter o outwire, tá? Que ele é a injeção da dependência, tá? Como existe a comparação, ele vai estar injetando lá na outra classe. Então vamos fazer aqui o projeto rodar nessa primeira classe aqui para vocês entenderem um pouco mais, e a gente vai estar explorando as outras classes e vai estar entrando um pouquinho mais a fundo no MongoDB, mas nesse primeiro momento a gente vai estar rodando por aqui, tá? Vai estar usando por aqui. Então as vantagens, o Spring, a gente pode trabalhar de duas formas com ele. A gente trabalha com JSON ou com o XML, tá? Nessa aplicação eu vou estar trabalhando com JSON, que eu vou estar mostrando lá no Postman. E é isso. E os métodos do Spring, então seria o método get, o post, o put e o delete, tá? Então tá aqui, ó, a nossa aplicação tá rodando, tá beleza. O Mongo tá aqui, que é o nosso banco de dados, tá? Ele trabalha com coleção. E o Postman, então tá aqui, ó. Então, como eu falei, os métodos estão aqui. Como vocês podem ver lá, o get, o post e o delete. Então a gente vai avançar nesse projeto, tá? Nos outros vídeos a gente vai estar já trabalhando com os outros métodos, tá? E nesse primeiro momento ele está trabalhando apenas com o get, tá? Então tá aqui, ó. Então eu fiz um exemplo teste aqui, tá? Eu coloquei aqui o meu nome, o nome da minha esposa, e tá lá, ele tá rodando, tá perfeito. E é isso, pessoal. E a gente vai trabalhando e vai construindo as outras classes e vai apresentando para vocês. Então essa primeira classe, tá? A gente vem aqui com os atributos, né? Que é o ID, o nome, o e-mail e a senha do usuário. A gente criou aqui um construtor vazio, tá? Para ele poder chamar os métodos sem a gente precisar estar instanciando. Aqui a gente já tem os construtores já com argumento, tá? Que é e os getSetter para poder manipular os objetos, tá? Então o getSetter ele está aqui para poder manipular
Aqui é o construtor para a gente poder acionar lá os objetos, aqui os getSet para poder manipular e aqui a comparação. Ok, pessoal? É isso e espero ter esclarecido para vocês nessa primeira classe. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, eu vou estar fazendo outros vídeos futuramente para poder apresentar para vocês aí as outras classes aí e depois os outros métodos, tá ok? Então valeu pessoal, até o próximo.